Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Hoje eu trago para vocês, gente, esse trilho de mesa. É básico, simples, porém ele tem a sua elegância. E por ele ser básico e simples, ele também é bem econômico. Aqui na minha peça eu usei barbante, tá? Fio 6, você pode usar o fio da sua preferência, pode usar fio 4 também, que ele fica bem delicadinho. Essa cor aqui é 7725, usei fio Apollo. Esse novelo contém 627 metros, em média aí 600 gramas. Então nós vamos precisar apenas de 370 gramas para confeccionar a nossa peça. Do meu novelo, gente, olha, ainda sobrou tudo isso daqui, tá joia? Então ele é bem econômico. Para confeccionar a minha peça também eu usei agulha de crochê 3,5 mm e uma tesoura para os arremates. Nossa peça ela ficou medindo 98 centímetros de comprimento e 31 centímetros de largura. Sempre ressalto também que essa medida pode ter alterações, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. E segue na nossa aula, como sempre, várias dicas preciosas para te ajudar na confecção da sua peça. Ah, também temos aqui disponível já no canal o nosso suplá, seguindo o mesmo gráfico. Já é um modelo bastante conhecido, mas eu não tinha tutorial aqui no meu canal. Então eu já quis deixar para você fazer uma composição bem bacana aí. Bom, pessoal, eu tenho também essa outra sugestão de bico de acabamento, olha que bacana. Aqui na aula eu vou explicar para vocês o que vocês viram aí na foto, no início, mas tem também esse acabamento bem bacana. Lá na aula eu explico tudo certinho, a quantidade de alças que tem que ter para ter esse acabamento. É simples e econômico também e muito fácil. A aula para você confeccionar esse bico está passando aqui também, olha, o link para você consta na descrição do vídeo. E no final desse vídeo você tem acesso a toda a playlist para você acompanhar todas as peças e todas as dicas aí para te ajudar na confecção. Bom, pessoal, então vamos lá, vou dar aqui a minha laçadinha inicial, olha, dando esse giro na agulha, buscando o fio e travando. Aqui é um nozinho, a gente não conta como uma correntinha. A partir de agora, para confeccionar essa peça, eu trabalhei um total de 103 correntes. Lembrando que a minha peça ficou na medida de 98 centímetros de comprimento. Então, 103 correntinhas a partir de agora, olha. Uma, duas. Eu vou pedir para você trabalhar essas correntinhas moderadamente, nem muito soltinha e nem muito apertada, para que a sua peça siga aí numa proporção bacana do começo até o fim, tá? Eu vou confeccionar então as minhas 103 correntes e já trago aí muitas dicas para vocês. Aqui já estou com 100 correntes, aqui 101, 102, 103. E já vou trazer a primeira dica para você que quer fazer sua peça maior ou menor. Gente, não é múltiplas, tá? Você pode tecer nas correntinhas aí. Aqui eu teci então 103. Você que quer fazer o seu trilho de mesa maior, é só você acrescentar a quantidade de correntinhas. Se quiser menor, é só diminuir a quantidade. Não precisa fazer múltiplas de 2, 3, enfim. É somente acrescentar ou diminuir. Esse cordão de correntinha inicial aqui define aí o comprimento do seu trilho de mesa. E no decorrer do trabalho, eu vou trazer mais dicas. Também, se você acrescentar lá no final mais carreiras, você vai estar acrescentando tanto no comprimento como na largura da sua peça. Mas esse cordão de correntinha inicial, ele é fundamental já para definir aí o comprimento da sua peça. Bom, feito aqui então o nosso cordão de 103 correntes. Se você não conseguir fazer esse cordão moderadamente como eu citei, você pode trocar a agulha para fazer esse cordão, usar uma agulha de 4 milímetros, um pouco maior, e depois que terminou você volta com a agulha de 3,5. Aí essas correntinhas, aliás, perdão, elas vão ficar um pouco mais suave. Então vamos dar seguimento à nossa aula. 103 correntes. Aqui é a minha última corrente. Eu vou laçar o fio, gente, eu vou contar 1, 2, 3, 4 correntes já trabalhadas, não vamos contar a laçada da agulha, tá? 1, 2, 3 e 4. Eu venho na quinta corrente, olha, pego só nessa alcinha de cima, então eu deixei 4 para trás e faço um ponto alto. Dou aquela alongada para ficar na mesma altura, fiz um ponto alto. Portanto, eu deixei 4 correntes. O que que significa essas 4 que eu deixei? 3 faz a vez de um ponto. E a quarta corrente, ela é a base aonde está o ponto. Porque aqui eu fiz um ponto, olha, em cima de uma correntinha. E as 3 correntes equivalem a um ponto, então a quarta corrente é a base dele. Portanto, eu vou pedir para você marcar essa quarta corrente. Repare que eu fiz o ponto alto sobre a quinta. Tenho 1, 2, 3 que formam um ponto. E a minha quarta corrente aqui, no caso, ela é a base desse meu primeiro ponto. Vamos marcar ela? Depois vocês vão entender por quê. Então, eu marquei aqui a minha quarta corrente. As 3 faz a vez de um ponto e o segundo ponto eu fiz lá na quinta corrente. Agora, em todas as correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto,
pegando só nessa alcinha de cima para ficar um acabamento perfeito, tá? Olha, na próxima, só na alcinha de cima, um ponto alto. Em todas as argolinhas serão trabalhadas, então, um ponto alto. Depois eu explico por que aquele marcador, principalmente você que está iniciando na arte do crochê, vai ser fundamental. Se não tem o marcador, coloca um fiozinho de outra cor, um grampo, tá joia? O importante é marcar. Então, agora eu vou seguir com ponto alto sobre cada correntinha trabalhada e já retorno juntinho com vocês, até o final do nosso cordão. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, faltam 2 correntinhas para ser trabalhadas e eu já estou no total de 98 pontos altos, a contar, gente, aqui do primeiro, onde a gente deixou essas correntinhas que fez a vez do primeiro, tá? Esse foi o primeiro, segundo, terceiro, eu já estou com um total de 98 pontos, faltam 2 correntinhas. Então, aqui na próxima, 99 pontos altos, vim pegando só na alcinha de cima, para deixar esse acabamento aqui, olha, da alcinha de baixo, pra gente fazer a parte de baixo agora, tá? 99, então, e aqui é a minha última correntinha. Essa última correntinha, nós vamos trabalhar um total de 8 pontos dentro dela. Mas calma que eu vou explicar certinho. Então, para que ela fique mais folgadinha aqui ainda, você pode introduzir a agulha e fazer dessa forma aqui, ó. Abrir um pouquinho mais ela, olha. Ela fica mais fácil para você executar os pontos. Ou seja, nessa mesma correntinha, essa última, que eu fiz essa aberturinha, nós vamos fazer o último ponto da lateral, 100 pontos altos, então, ponto de número 100, e finalizamos aqui, olha, todo o nosso cordão de correntinha inicial, 100 pontos altos no total. Esse é meu último ponto. Nessa mesma correntinha, eu vou fazer 6 pontos altos da minha curva, da curva do trabalho, olha. Essa curva aqui. Então, 6 pontos altos que eu vou fazer ali agora, já define essa nossa curva que a gente vai vir aumentando depois. Então, vamos lá. Fiz o último ponto nessa mesma correntinha da lateral e nessa mesma correntinha eu faço os meus 6 pontos da curva. Então, eu entro aqui na correntinha, o primeiro ponto dos 6, e eu vou marcar ele. Porque se você está iniciando, é essencial você marcar esse primeiro da curva, tá? Porque esse outro aqui é o último da lateral. Então, esse aqui é o primeiro da curva, que é os 6. Volto na mesma correntinha e faço o segundo ponto alto da minha curva. Como eu coloquei o marcador, ó, dificultou um pouco, mas vamos lá. O segundo ponto alto, então, da minha curva. O terceiro, tudo na mesma correntinha. O quarto, olha como o crochê vai virando. O quinto, e o meu sexto ponto alto da curva, tudo na mesma correntinha. Feito aqui, então, o sexto ponto, eu vou marcar ele também. Ou seja, eu já tenho aqui um total de 7 pontos, tudo dentro da mesma argolinha. O último da lateral, de número 100, e os 6 da minha curva. Agora, gente, eu volto nessa mesma correntinha ainda e faço já, olha, o primeiro da minha lateral de cima. Ou seja, nós ficamos nessa última correntinha com um total de 8 pontos altos. Os 6 da curva, o último da lateral de baixo e o primeiro da lateral de cima. Porém, eu marquei os 6 da curva, o primeiro e o último, para a gente não se perder, que é onde vamos dar os aumentos. Então, se está iniciando, eu sugiro que marque também. Agora, eu venho no próximo ponto e reparem que eles seguem, olha, rente aos de baixo, tá? Esse aqui é o primeiro, já está rente ao último aqui de baixo, na última argolinha. Então, eu venho já no próximo, olha, pegando nessa argolinha de baixo, que a gente deixou visível. Já é o segundo da minha lateral de cima. Aqui no próximo, olha, fica rente um ao outro, fácil você executar. Mais um ponto alto da minha lateral de cima. Aqui no próximo, é só ir seguindo um rente ao outro. Até o final, e vamos ter os 100 pontos da nossa lateral de cima. Olha como fica fácil quando você trabalha pegando só numa argolinha na parte de baixo, onde iniciamos, e agora as argolinhas ficam aqui, olha, todas visíveis, bem expostas para você executar a parte de cima, olha só. Ok? Então, agora eu vou seguir até o final desse cordão, ponto alto sobre ponto alto, no caso, olha, ficam rentes, e já retorno aqui com vocês, porque lembra daquela marcação que colocamos aqui,
no início? As 3 correntes faz a vez de um ponto e a quarta correntinha é a base? Então, é essa correntinha que nós vamos concluir quando chegar aqui. Os 6 pontos da curva, o último ponto da lateral e o primeiro da lateral aqui já está pronto, que é esse aqui. Tá joia? Mas eu volto com vocês. Vou trabalhar então ponto sobre ponto aqui e já retorno. Bom, pessoal, já adiantei aqui minha outra lateral também, olha, aqui é a nossa curva, tá? Que eu fiz juntinho com vocês. Já estou chegando aqui na onde a gente tem aquela marcação que eu pedi para vocês marcarem. Ainda tem aqui alguns pontinhos a serem trabalhados, ponto alto. Chegando ali naquela marcação, nós vamos fazer a nossa curva. Lembrando que já temos um ponto trabalhado ali na nossa curvinha, tá? Ponto alto, e agora sim, aqui eu tenho a marcação. O que significa essa marcação, que eu já expliquei, vou ressaltar. As 3 correntinhas fazem a vez do primeiro ponto dessa lateral, e essa uma correntinha que é a quarta, lembra que a gente deixou 4 para trás? Ela é a base. Então, eu já tenho um ponto aqui, lembra que é 8 dentro da mesma corrente? Então, faltam 7, que é o último dessa lateral e o 6 da nossa curva. Então, eu vou tirar o marcador da correntinha para não me atrapalhar aqui. E venho nessa mesma correntinha que estava o marcador e faço o último ponto dessa minha lateral. E agora, me resta os 6 pontos da curva, na mesma correntinha. Vou pedir para vocês marcarem também, tá? O primeiro e o último da curva. Eu não vou marcar para não atrapalhar aqui na aula, mas você já pode marcar esse primeiro. Volto na mesma correntinha, o segundo vai dando uma aberturinha assim nela para não sufocar os pontos. O terceiro. E aqui, gente, olha o meu 6º ponto. Elas ficam bem espremidinhas, mas isso que é o bacana, porque aí a peça fica bem justinha. Então, nós temos aqui, nessa última correntinha, então, que estava marcada, o último ponto da minha lateral, já tenho um. Os 6 da curva, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas 3 correntinhas é o 8º ponto, ou seja, o primeiro já da lateral que já está pronto. Então, a gente vai vir já aqui no pezinho da terceira correntinha, que já é o ponto pronto. E vamos fazer um baixíssimo, finalizando a nossa carreira, ok? Então, a nossa curvinha lá do outro lado fica dessa forma aqui, assim como a outra, que já fizemos aqui juntinho. Bom, agora daqui, como já é o primeiro ponto, a gente finalizou, a gente vai dar seguimento. A gente já sobe 2 correntes, já é iniciando a nossa segunda carreira. Venho no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Por toda essa lateral que temos 100 pontos altos, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até completar os 100, se você iniciou com a mesma quantidade de correntinha que eu. Ou seja, quando você finalizar os 100 pontos, você já vai se deparar com o primeiro marcador, que é onde tem os 6 da curva, aonde devemos fazer aumento. Então, até esse aqui, antes do marcador, dá um total de 100 pontos, tá? Então, eu vou seguir até lá, ponto sobre ponto, e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, já estou chegando aqui na minha curva, tenho mais 2 pontinhos, olha, antes do marcador, então um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. E ali onde eu tenho o marcador, já faz parte da minha curva, que são 6 pontos. Se você está iniciando, eu sugiro que você vai se guiando pelo marcador, tá? Então, eu vou tirar o marcador desse pontinho, e sobre esse ponto, que é o primeiro dos 6, nós vamos trabalhar 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto, 1 e 2, no mesmo pontinho. Volta o marcador sempre para o primeiro ponto que você trabalhou da curva, que no caso é esse aqui. Tá? Se você tem mais experiência, não há necessidade, gente, mas se não tem, eu sugiro que você vai se guiando pelo marcador. No próximo ponto, dos 6 que nós temos na curva, 2 pontos altos sobre ele também. A gente precisa dar esse aumento, né, para ir girando e o nosso trabalho não virar o famoso chapéuzinho. Próximo ponto da minha curva, que é o terceiro, 2 pontos altos sobre ele. No quarto ponto também, mesmo procedimento, 2 pontos. Aqui, sobre o quinto ponto, também 2 pontos altos, todos vamos ter aumento. E aqui o sexto e último da minha curva, tiro o marcador e sobre ele também eu trabalho 2 pontos altos, 1 e 2, mesmo ponto. E agora você marca o último ponto trabalhado da curva. Ali no começo, você marca o primeiro.
sempre vai subir no marcador e dessa forma, marcando a sua curva, tá? E agora aqui no próximo já é o primeiro da minha lateral de cima, que são 100 pontos. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. E quando chegar na outra curva, lá na outra ponta, você vai repetir, gente, o mesmo procedimento que acabamos de fazer nessa curva, é o espelho. Tudo que fizer aqui, vai repetir nessa daqui. 2 pontos altos juntos, sobre cada um, 2 6 da curva. Portanto, marque essa parte oval também, tá? Agora aqui eu vou seguir ponto sobre ponto, vou fazer a minha outra parte oval exatamente como acabamos de fazer aqui, é o espelho, e já venho finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, já finalizei aqui também minha outra lateral, olha só, tudo retinho, aqui é a outra parte oval que eu fiz com vocês, já fiz aqui também a outra parte oval, que é o mesmo procedimento, e vamos finalizar com baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha. Para iniciar a próxima carreira, eu vou subir daqui 2 correntes e vou seguir, gente, ponto sobre ponto novamente, até completar os 100 pontos, e quando chegar na minha parte oval, se você marcou, você não vai se perder, tá joia? Vamos repetir o procedimento lá da nossa curva, dando os nossos aumentos. Então, eu vou seguir ponto sobre ponto e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha lateral, ponto sobre ponto, então, já cheguei aqui onde eu tenho o meu marcador, tá? Que já são aqui os pontos altos da minha curva. Trabalhei ponto sobre ponto, então, vou tirar o meu marcador, olha, está sobre o primeiro ponto alto aqui da curva, sempre você vai fazer dessa forma aqui, se você está se guiando pelo marcador. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar um sozinho e 2 juntos, aqui na curva. Aqui eu tenho já os meus 2 juntos, então, sobre o primeiro eu trabalho apenas um, e no segundo eu trabalho 2 juntos. Outro detalhe muito importante, olha, 2 juntos sobre o mesmo ponto. Os 2 pontos altos juntos, o aumento, ele sempre vai ficar sobre o segundo dos 2 que estão juntos da carreira anterior. Aumento sobre aumento, tá? E sempre que você fizer aqui a curva, você já marca o primeiro ponto da sua curva. Então, esse aqui foi o primeiro, eu vou marcar. Então, aqui, um sozinho, 2 juntos. No próximo, um sozinho e no próximo, 2 juntos. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Reparem que ele está, olha, sobre o segundo dos 2 que estão juntos da carreira anterior. Sempre o aumento vai seguir sobre o aumento da carreira anterior. Próximo, um sozinho e no próximo, 2 juntos. Próximo aqui, um sozinho e no próximo, 2 juntos. No próximo, apenas um e no próximo, 2 juntos. Estou quase finalizando a curva, tenho 2 pontos, então no próximo apenas um. E sobre o último ponto, onde está o marcador, 2 juntos. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Aí você tira o marcador e já marca esse último ponto trabalhado. Sempre vai marcar o primeiro aqui no início e sempre vai marcar o último aqui da curva. Agora, seguimos ponto sobre ponto, assim como a lateral de baixo, tá? Até chegar na outra curva e repetir o mesmo procedimento que acabamos de fazer nessa curva aqui. Como eu citei, é o espelho, tudo que você fizer aqui nessa curva, você vai repetir na outra. Vou adiantar e já retorno. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Olha só, a parte oval que eu fiz juntinho com vocês, tá aqui os marcadores. Segui com ponto alto na outra lateral e fiz também aqui minha outra parte oval. Vamos aqui finalizar com ponto baixíssimo, olha no pezinho da nossa segunda corrente, quem subiu 2 ou 3, tá? Ponto baixíssimo. Agora eu tenho uma dica para trazer para vocês, para que não fique, gente, marcação de carreira aqui, olha, onde você inicia a carreira e finaliza agora com baixíssimo também, para ficar assim bem certinho. Eu tenho uma dica bacana para trazer para vocês. Finalizamos com baixíssimo, eu vou fazer uma corrente. Se a gente fosse dar início, eu subiria 2 ou 3 correntes, que equivalem a um ponto, e já viria trabalhando ponto sobre ponto. Só que eu fiz apenas uma corrente bem apertadinha, eu vou laçar o fio e voltar nesse mesmo ponto, olha, onde eu finalizei e fiz só uma correntinha. No mesmo ponto, agora sim eu faço um ponto alto completo, olha. Puxo 2 cordinhas e as outras 2. Quando você der a volta e finalizar, você vai finalizar aqui com baixíssimo em cima do ponto alto e vai ignorar essa uma correntinha. E vai fazer esse mesmo procedimento, assim não fica aquela marcação, tá? A gente finaliza aqui no pezinho desse pontinho alto, que é o primeiro da carreira. Só que essa carreira eu ainda vou finalizar juntinho com vocês, tá bom? Pra mostrar como que a gente vai fazer. E nos demais, olha, ponto sobre ponto, ficando com 100 pontos aqui na nossa lateral.
quem iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu. Ponto sobre ponto até completar os 100, e quando chegar lá no nosso marcador, a gente vai fazer o acréscimo da nossa parte oval. Bom, pessoal, estou chegando aqui na minha parte oval, olha, tenho 2 pontos aqui da lateral ainda a ser trabalhado, 1 e 2, completando aqui meus 100 pontos da lateral. E cheguei no marcador, ou seja, é a minha curva. Na curva agora, vamos trabalhar 2 sozinhos e 2 juntos. Então, tirei o marcador, trabalho um ponto, um sozinho, então, já volto o marcador para ele, tá, gente? O primeiro e o último lá já devem ser marcados de imediato para você não se perder. Então, eu fiz um sozinho, no próximo, um sozinho também, e já no próximo eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 2 sozinhos e 2 juntos. Aqui é 2 juntos. E reparem que estamos ficando sempre com aumento sobre aumento, como eu citei para vocês, tá? Então, isso aqui já vai te guiar também, é uma dica importante. E a regrinha é sempre você ir aumentando. Aqui no início trabalhamos 6 pontos na curva, depois na segunda carreira 2 pontos sobre cada um dos 6. Na outra carreira trabalhamos um sozinho e 2 juntos, e nessa 2 sozinhos e 2 juntos. Na próxima serão 3 sozinhos e 2 juntos, na próxima 4 sozinhos e 2 juntos, e assim sucessivamente, tá? Para você não se perder, é só repetição. Então, eu já trabalhei 2 sozinhos e 2 juntos e sigo essa regrinha por toda a minha parte oval. 2 sozinhos, um sobre cada ponto aqui, e no próximo, 2 juntos. Dá certinho, aumento sobre aumento. E a gente faz esse procedimento, no caso aqui, por 6 vezes, tá? Vou fazer pela terceira vez aqui, então. 2 sozinhos, um. No próximo também, apenas um. E no próximo, 2 juntos. 1 e 2 sobre o mesmo ponto. Vou repetir aqui o mesmo procedimento mais uma vez, pela 4ª vez já, olha. 2 sozinhos, um. No próximo também apenas um. E no próximo, 2 juntos. Novamente, 2 sozinhos, um. No próximo, segundo. E no próximo, 2 juntos. É a 5ª vez que eu estou repetindo esse procedimento. E agora a 6ª e a última para finalizar a nossa curva. 2 sozinhos e 2 juntos. Dá certinho lá no marcador. Um sozinho. No próximo também, um sozinho. E sobre o último ponto, 2 juntos. 1 e 2 sobre o mesmo ponto. Já tiro também o marcador ali e passo ele para cima para ir me guiando. No último ponto eu coloco. Já fiz a minha curva. E esse mesmo procedimento a gente repete lá na outra parte oval, tá? Agora eu já venho para o meu próximo pontinho aqui, trabalho ponto sobre ponto nos demais por toda essa parte reta, a lateral da minha peça. Então, mais uma vez, eu vou adiantar a minha carreira, fazer a outra parte oval e volto finalizando mais essa carreira ainda juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando então aqui mais uma carreira com vocês. Fiz aqui também a minha outra parte oval, meu último pontinho aqui, olha, 2 juntos, tá? Por 6 vezes, 2 sozinhos, 2 juntos. Finalizamos com 2 juntos e para finalizar com baixíssimo é naquele pontinho alto que eu passei aquela regrinha para vocês, pegando nas 2 cordinhas aqui do ponto, um ponto baixíssimo, fica bem fechadinho, tá bom? Nesse mesmo ponto, para dar início à próxima carreira, eu vou subir uma correntinha, laçar e voltar ainda nesse mesmo ponto, que é o primeiro da carreira, e fazer aquele pontinho alto, ó. Dou uma alongada, puxo 2 cordinhas e mais 2. E a gente ignora essa uma correntinha. Quando você finalizar, der toda a volta, vai finalizar em cima desse pontinho alto com baixíssimo e fazer esse mesmo procedimento. Tá joia, gente? Agora é só repetição, olha, segue com ponto sobre ponto por toda a lateral. Chegando ali na parte oval, a gente vai fazer o aumento que eu expliquei pra vocês. Bom, mais uma vez, fiz toda a minha lateral aqui, desde o início, juntinho com vocês. Chegando aqui na parte oval, tem a minha marcação. Se na carreira anterior, gente, trabalhamos 2 sozinhos e 2 juntos, agora serão 3 sozinhos e 2 juntos. Tirando sempre o marcador aqui do primeiro. Venho e faço o primeiro e já volto o marcador. Então, eu já fiz um, volto o marcador. Agora é só repetição, conforme eu expliquei pra vocês. Na próxima carreira serão 4 sozinhos e 2 juntos, na próxima 5 sozinhos e 2 juntos, tá? E assim sucessivamente. Vem no próximo ponto, o segundo, e no próximo, o terceiro,
três sozinhos e no próximo 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto. E vai ficando aqui aumento sobre aumento. Já fiz então o primeiro grupo de 3 sozinhos e 2 juntos e sigo novamente 3 sozinhos e no próximo 2 juntos. Já fiz pela segunda vez e como eu citei, são 6 vezes aqui na nossa curva. 3 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 4 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 5 sozinhos, 2 juntos. E aqui eu estou finalizando minha última sequência. 3 sozinhos, 1, 2 e 3 aqui no próximo. E sobre o último ponto da curva, onde está o marcador, olha, 2 juntos. 1 e 2 sobre o mesmo ponto. Então, a gente vai sempre manter esses aumentos aqui na curva e na lateral sempre ponto sobre ponto, tá? Vou subir o marcador. Bom, agora é isso, tá? É só repetição, uma base bem simples, como eu citei no início, porém fica uma peça bem elegante aí, bastante econômica também. Vou adiantar minhas carreiras e já volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu trabalhei, quantos pontos nós ficamos aqui na curva, tá? Aqui estamos 2 juntos, 3 sozinhos, 2 juntos, 3 sozinhos. Eu venho explicando pra vocês certinho como você fazer a peça maior, mais larga, se você desejar, porque no comprimento eu já expliquei lá no início. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando já a minha base, tá? Fiz aqui 2 juntos no final e vou finalizar com baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha. Bom, deixa eu passar pra vocês aqui agora, que eu fiz aqui, gente, na minha base, olha, ela ficou comprida, então não tem como eu mostrar ela toda aqui pra vocês, mas olha só, fica certinho, tá? Aqui a nossa parte oval, a circunferência, aqui na parte reta, fica bem certinho, e aqui eu finalizei. Eu fiz aqui, olha, um total, nós vamos contar aqui, olha, do centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aí você conta daqui pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. 8 carreiras no total aqui na minha peça. Lembrando que, Edilene, eu quero o meu trilho um pouco mais largo. Então, você vai dar sequência na mesma repetição. Vai subir 3 correntes aqui, trabalhar ponto sobre ponto na parte reta, na lateral. E na parte oval você vai manter os aumentos, tá? Vai sempre trabalhar a sequência. Aqui eu parei no caso, olha, sempre 2 juntos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 sozinhos. 2 juntos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 sozinhos. Finalizei com 2 juntos. Então, quer dizer que na próxima carreira teremos 2 juntos e 7 sozinhos. Na próxima, 2 juntos e 8 sozinhos. Tá joia? É só dar seguimento, não tem problema, não vai interferir em nada aí na sua base, tá bom? Assim o seu trilho vai ficar mais largo e também mais comprido. Mas na parte do comprimento, eu já passei as dicas para vocês lá no início. É só você fazer o cordão de correntinha inicial mais comprido, assim você tem aí o seu trilho mais comprido. Beleza? E o acabamento agora é muito fácil, como eu citei lá no início também. Eu também vou trazer para vocês o passo a passo do nosso suplá, porque se trata de uma peça bem simples e fácil para você fazer aí, olha, uma bela composição, tá? Colocar o trilho, colocar o suplá, fazer uma mesinha de café da tarde, jantar e trazer muita elegância aí à sua mesa. Bom, então vamos lá. Finalizamos aqui, pra mim essa medida aqui tá ótima. Aqui nós finalizamos com um ponto baixíssimo. Eu já vou vir aqui, gente, no próximo ponto, olha, no segundo ponto da base. E já vou fazer um pontinho baixo, para que eu possa fazer a finalização da carreira depois. Então, eu finalizei aqui nesse pontinho e já fiz um ponto baixo no seguinte. Nós vamos fazer aqui cordão de 4 correntinhas por enquanto. 1, 2, 3 e 4. Vamos pular 2 pontos de base, 1, 2, e no próximo, prender com ponto baixo. 4 correntes novamente, 3 e 4, e vou pular 2 pontos de base, no próximo eu prendo com baixo. E seguimos assim. Lembre-se que prendemos com ponto baixo aqui, fazemos as 4 correntes, 3 e 4, e pulamos 2 pontos à frente, tá? Não conta o que você pegou com ponto baixo, é 2 à frente, 1, 2. E prendo no próximo, que é o terceiro no caso. Então, eu vou seguir assim e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma dica para trazer para vocês. Aqui foi onde eu iniciei as alças, de 4 correntes, pulando 2 pontos.
Eu fiquei aqui em toda essa parte reta da minha peça com um total de 35 alças. Parei aqui, aonde já inicia, aonde eu tenho 2 pontos altos juntos. Vou trazer uma dica para você, principalmente que está iniciando, para que você não se perca. Eu vou marcar essa 35ª alça, tá? A de número 35, vou colocar o marcadorzinho aqui nela. Porque aqui, em toda essa parte oval, aonde exige aumento, aonde trabalhamos aumento, eu vou fazer com 5 correntes. Para que meu trabalho, depois que eu dar continuidade, que eu mostrei aqui para vocês, que segue aqui uma sequência de alças, olha. Sem aumentos, tá? Sempre a mesma quantidade. Pode ser que aqui nessa parte oval, meu trabalho tende a ficar virando, por falta de ponto, tá? Na parte reta, a gente não tem esse problema, mas aqui na parte oval, a gente vai encontrar esse problema futuramente. Tirei ali a minha marcação, que eu marquei pra vocês, a quantidade, então, de alças que eu fiz aqui em toda essa parte reta da minha peça. 35 alças. Se você fez a mesma medida que eu, dá pra você se guiar aí. Se você fez maior ou menor, você sempre que chegar aqui no início da sua parte oval, você coloca uma marcação e começa a aumentar as suas alças, né? A quantidade de correntes aqui nessa parte oval, para você não ter aí dor de cabeça futuramente. Então, a partir daqui, eu vou aumentar para 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou manter ainda 2 pontos a serem pulados e no próximo eu prendo com um pontinho baixo. Tem uma outra dica para você que tem um ponto muito justinho também. Quando chegar na parte oval, você pode manter as 4 correntes, porém você pula apenas um ponto de base. É uma outra dica aí que pode te auxiliar, né, na confecção da sua peça. Eu aqui estou fazendo dessa forma e estou passando para vocês. Então, novamente, eu vou repetir 5 correntes, 2, 3, 4 e 5 e vou pular 2 pontos de base. Então, eu aumentei uma correntinha aqui. E eu vou vendo que ela fica bem folgadinha e não vai me dar dor de cabeça futuramente. Vou repetindo por toda essa parte oval, 5 correntes, então, e pulando 2 pontos de base. Quando é que eu vou parar de fazer as 5 correntes? Quando eu der toda essa circunferência aqui e sair da minha parte oval. Ó, eu tenho 2 juntos aqui, que é o meu último bloquinho de 2 juntos, depois eu já inicio a minha parte reta. Então, eu pretendo fazer com 5 correntes até eu sair dessa área, né, oval, que eu devo ter o meu aumento. Coloquei o marcador, chegou aqui, aí não bateu certinho, não precisa, gente, é só pra te guiar na parte oval. Aí, às vezes, o ponto baixo vai dar um pouco à frente, ou 2 à frente, não tem problema algum. Aproximadamente, a partir daqui da marcação, você inicia já com 4 correntes novamente, tá joia? Aqui eu vim mostrar pra vocês, tô fazendo minha última alça de 5 correntes. Aqui eu fiz ponto baixo, pulei 2 pontos, ponto baixo no próximo. Aqui está meu marcador, olha. Então, aqui vai ficar sendo a minha última alça da parte oval com 5 correntes. Agora, eu já volto a confeccionar com 4 correntes, olha. 1, 2, 3 e 4. Pulo 2 pontos, ponto baixo no próximo, por toda essa minha parte reta. Vou vir tecendo as 4 correntes, chegando aqui já no início da minha parte oval. Você pode se guiar aqui onde você já tem 2 pontos altos juntos, tá? E tecer com 5 correntes, e aqui nós vamos finalizar. Você pode dobrar assim sua peça também, e colocar a marcação na mesma direção, olha. Pode ver que a marcação tá aqui, olha, na direção da onde nós iniciamos a nossa alça, tá? Porque aqui é a nossa parte oval e aqui nós iniciamos a parte reta. Ela bate certinho na direção que eu coloquei a marcação aqui na parte oval, que começa a minha parte oval. E aqui, do outro lado, olha, eu direciono o marcador aproximadamente na mesma direção lá. Então, é toda essa parte oval, eu vou fazer com 5 correntes e vai bater certinho na outra parte oval do outro lado. Então, fica essa dica também, dobrando a sua peça, você coloca as marcações na mesma posição aí. Então, agora eu vou adiantar, a outra parte oval você já viu como faz, né? Com todas essas dicas que eu trouxe para te auxiliar também. Então, eu vou adiantar aqui toda a parte reta com 4 correntes, repetir aqui a parte oval, como eu já citei, e eu volto finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando já a minha carreira, todas as minhas alças. Vou fazer aqui a minha última alça, olha. Já fiz aqui minha última alça de 5 correntes e aqui eu vou pular 1, 2 pontos. E deveria prender com ponto baixo nesse ponto aqui.
Só que eu tenho aqui a minha finalização. Então, eu vou pular todos esses pontinhos restantes, não tem problema nenhum, tá? E vou finalizar com baixíssimo, olha, aqui naquele pontinho baixo que fizemos, ponto baixíssimo. Ah, Edilene, mas eu pulei um pouquinho mais de ponto aqui nessa última alça. No meu ponto, ele é bem justinho, tá? Lembrando que se o seu for mais soltinho, ele vai ficar mais folgadinho ainda. E essa quantidade de pontos que pulamos aqui no final não vai interferir em nada. E a quantidade de alças que eu fiquei aqui na minha peça foram um total de 98 alças. Foram 35 alças na lateral, aqui de cima, lateral reta. 35 alças na lateral de baixo, então já foram 70 alças aí. Aqui na minha parte oval eu tenho um total de 14 alças. E aqui, finalizando já dessa forma, eu também tenho 14 alças. Então, juntando as duas partes oval, eu tenho 28 alças e mais 70 aqui na parte reta, 35 de cada lateral, totalizando 98 alças. Ah, Edilene, a minha quantidade de alças não bateu. Gente, não tem problema. Por quê? Aqui, a finalização do acabamento, eu vou fazer apenas pontinho baixo. Então, não precisa ser número par ou número ímpar de alça. Aqui no meu suplá, por exemplo, deu um total de alças números ímpar. Já aqui no meu trilho, deu 98 alças, deu um número par, tá? Então, pode ser que você consiga lá no final, porque a gente vai manter essa quantidade de alça agora. Você consiga lá no final fazer um outro bico de acabamento que vai dar certinho aqui. Mas como eu vou fazer um bico de acabamento que eu vou usar todas as alças, então não tem problema se deu par ou se deu ímpar, tá? Mas fica essa dica também. Se você quiser fazer um outro bico de acabamento que você precisa de uma quantidade de alças, ou seja par ou seja ímpar, então aí você tem que fazer certinho para bater essa sequência. Tem que dar ou ímpar ou par, dependendo do acabamento que você for fazer, tá? Mas no meu caso, o acabamento não exige uma quantidade ímpar ou par. Então, eu finalizei com baixíssimo aqui. Eu vou vir já com baixíssimo, olha, caminhando nessa primeira alça de 4 correntes. Então, eu vou vir com baixíssimo. Na primeira correntinha aqui das 4, eu entro na argolinha somente, olha, em uma argolinha das 4 e baixíssimo. Na segunda argolinha das 4 correntes, baixíssimo. Agora sim, eu já entro por baixo da alça e faço um baixo, ok? Eu estou no meio da alça. Gente, outro detalhe importante. Como aqui é o trilho, por toda essa parte reta, eu ainda vou manter 4 correntes. Porque senão meu trabalho vai criar babados aqui no meio. Porque aqui no centro da nossa peça, essa parte reta, não exige aumento nenhum. Ela simplesmente segue reto. Se eu fizer uma alça maior aqui, quando eu colocar meu trilho, aqui ela vai ficar dessa forma, tá? Com excesso de pontos. Então, eu vou manter as 4 correntes por toda essa parte reta. Depois que eu fiz aqui meu pontinho baixo, bem no centro da minha alça, eu dou seguimento já à minha primeira alça, olha. 1, 2, 3 e 4. E prendo com ponto baixo na próxima alça, pegando por baixo da alça. Vou pedir para você também, principalmente você, que está aí iniciando na arte do crochê, gente, olha, para colocar também um marcador aqui. No início da nossa carreira, vocês já vão entender por quê. Quem já tem mais prática não há necessidade, eu no meu caso não preciso colocar, tá? Mas eu estou passando para vocês todas as dicas. Então, aqui foi o nosso primeiro pontinho baixo, onde caminhamos e demos início à primeira alça. Então, aqui nesse pontinho baixo, eu vou colocar o marcador e vou pedir para vocês marcarem também. Feito isso, já tenho aqui minha primeira alça, então eu já coloquei meu marcador. Sigo por toda essa parte reta com 4 correntes, ponto baixo na próxima. 4 correntes e ponto baixo na próxima. Chegando lá na nossa parte oval, nós vamos aumentar novamente para 5 correntes, tá? Eu vou caminhando, quando chegar lá, eu retorno com vocês. Por enquanto, 4 correntes e ponto baixo na nossa próxima alça. Bom, pessoal, vim mostrar pra vocês que eu já fiz toda a minha lateral aqui, olha, aqui foi onde nós iniciamos. Teci as 4 correntes, ponto baixo na próxima alça por toda a lateral. Aqui eu já fiz meu último pontinho baixo, ou seja, é a minha última alça aqui de 4 correntes, aqui eu já inicio com 5, olha. Então, aqui eu já começo a tecer as minhas alças com 5 correntes. Aqui eu tenho 5, ponto baixo na próxima. 5 correntes, ponto baixo na próxima. E por toda essa parte oval, eu vou manter as 5 correntes, chegando aqui eu já retorno com as 4 correntes. Gente, e aqui na outra parte oval, o mesmo procedimento, 5 correntes, e eu volto finalizando aqui,
juntinho com vocês é muito importante, tá? Principalmente você que está iniciando, deixar esse marcador aqui no início para que você não se perca. E eu tenho uma dica muito importante aqui também na finalização. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, quero finalizar juntinho com vocês, quero trazer várias dicas também para você não desistir no primeiro obstáculo. Como eu já dei aula presencial, gente, aqui para as minhas alunas, eu sempre estive do lado, às vezes a mesma quantidade de pontos que eu coloco para ela, deveria ser uma quantidade totalmente diferente para bater certinho, tá? Então vai testando aí a tensão do seu ponto, diminua a quantidade de correntinhas, tá bom? Às vezes para mim dá certo e para você não dá certo da mesma forma. Aqui onde eu fiz 4 correntes por toda a lateral, se você vê que criou babado, seu ponto é mais soltinho, faça sempre com 3, pulando 2 pontos. Aqui na parte oval faça com 4 e assim você vai testando aí a tensão do seu ponto. Bom, quero finalizar aqui essa carreira então, é a nossa segunda carreira. Mais uma dica também, você que está iniciando, vai anotando no papelzinho a carreira que você está, tipo a segunda carreira finalizando, iniciando a terceira, porque depois, gente, que fica dessa forma aqui, olha, quem tá iniciando no crochê não consegue nem fazer a contagem de quantas carreiras de alça aqui, tá? Dá uma embaralhada aí, tá joia? Bom, então eu fiz aqui, olha, 5 correntes, vou prender com ponto baixo aqui na minha próxima alça, olha, prendi com ponto baixo. E o certo aqui seria a gente fazer 5 correntes novamente e prender com ponto baixíssimo aqui onde nós iniciamos, certo? Ficando aqui com a nossa última alça. Eu vou fazer da seguinte forma: 2 correntes e já vou laçar o fio e fazer um ponto alto aqui nesse ponto baixo. Reparem, olha, eu fiz um ponto baixo e deveria fazer a minha última alça de 5 correntes e prender aqui com baixíssimo. Ficaria dessa forma, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Minha última alça, ponto baixíssimo aqui naquele ponto baixo. Vou fazer para vocês visualizarem, olha. Ponto baixíssimo, pronto. Teci minha última alça, finalizei a carreira. Aí deveríamos caminhar por essa alça aqui, até centralizar nela, fazer um ponto baixo e iniciar. Só que nós vamos fazer um outro procedimento, olha bem. Vou desmanchar. Eu vou fazer apenas 2 correntes para dar uma altura, 1 e 2. Vou laçar e fazer um ponto alto, então, aqui onde deveríamos fazer o ponto baixíssimo, em cima desse ponto baixo. Faço um ponto alto normalmente, ó, alonguei, puxei 2 cordinhas e mais 2. Ou seja, a minha alça está pronta e eu já fico aqui no centro dela para iniciar a próxima carreira. Ou seja, você que está colocando o seu marcador aí, você vai pegar o seu marcador agora, tirar, né? Vamos iniciar aqui, então, a nossa terceira carreira, olha. Aqui fica tudo certinho, olha. Repare que a finalização fica perfeita, a nossa segunda carreira finalizada. E dessa forma, a gente já fica aqui no meio para dar início à terceira. Então, você vai colocar seu marcador agora, bem aqui no pezinho desse pontinho alto ou numa correntinha anterior. Porque você sabe que é aqui que você vai finalizar dessa mesma forma essa carreira que está iniciando. E eu vou voltar finalizando juntinho com vocês mais uma vez. Então, agora nós vamos dar início já à próxima carreira. Daqui eu já subo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4, que é a minha alça já da próxima carreira. Prendo com ponto baixo na próxima. 4 correntes, porque aqui na lateral eu estou fazendo com 4 correntes, ponto baixo na próxima alça. E a dica que eu trouxe é, seu ponto é mais soltinho que o meu, faça com 3 correntes sempre, desde o início, para ficar bem firminho, tá? Pra mim, com a tensão do meu ponto, com 4 correntes, dá super certo. Agora, gente, eu vou seguir repetindo 4 correntes e ponto baixo na próxima alça. E toda vez que chegar ali na minha parte oval, eu estou acrescentando, né? E fazendo um total de 5 correntes. Então, agora eu não preciso de eu voltar aqui com vocês na parte oval. Chegou perto dos meus marcadores, sempre peço para você marcar que está iniciando. Até aqui eu vou fazer 4 correntes, depois eu já começo 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo, por toda a parte oval. Parte reta, eu retomo com 4 correntes, e quando a gente vir finalizar aqui, olha, eu retorno juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha juntinho aqui com vocês, finalizando então a nossa terceira carreira. A minha peça, ela está aqui sem posição, tá? Pra mim trabalhar na bancada, juntinho com vocês. Então, eu fico rodando ela aqui até achar uma posição bacana pra mim poder orientar vocês. Bom, aqui, gente, o ideal é dessa forma, olha. Lá na primeira carreirinha de alça de 5 correntes,
eu percebi que a minha peça, ela ficou bem folgadinha aqui. Beleza, é isso mesmo que é para acontecer. Na segunda, ela já vai se equilibrando, na terceira um pouco mais, na quarta, na quinta, e assim até ela criar uma estrutura. Então, a quantidade de carreiras que você vai fazer de alças agora é independente. Cada um vai fazer uma quantidade que bata certinho. Pode ser igual a minha, pode ser uma carreira a mais ou uma carreira a menos. Isso vai depender da tensão do ponto de cada pessoa. E o material que está utilizando também, tá? Tudo influencia, a agulha, a tensão do ponto e a espessura do fio. Bom, fiz aqui então a alça de 5 correntes, pois eu estou na parte oval. Vou prender com ponto baixo aqui na minha próxima alça, olha, ponto baixo. Deveríamos fazer mais um cordão de 5 correntes e finalizar aqui, em cima desse ponto alto com ponto baixíssimo, olha. 5 correntes, ponto baixíssimo aqui. Finalizou a terceira carreira, mas nós vamos fazer novamente aquele procedimento e eu vou fazer aqui pela última vez, juntinho com vocês, gente, depois é só repetição. Como eu citei, a quantidade de alças vai depender da tensão do seu ponto aí. Então, eu vou fazer apenas 2 correntes, vou laçar o fio e fazer um pontinho alto, aqui, olha, bem no pezinho desse pontinho alto, lá onde fizemos aquele procedimento, tá? Bem no pezinho dele, olha, pegando nas 2 alcinhas do ponto. Um ponto alto. Dou aquela alongadinha, passo por 2 correntes e as outras 2. É um ponto alto normal. Então, a minha última corrente já fica pronta também. E eu já fico no meio da alça para dar seguimento, então, iniciando a minha 4ª carreira. Vai marcando, tá? Se você não tem muita experiência. Tira o marcador, volta ele aqui, olha, para o pezinho desse um pontinho alto que fizemos esse procedimento. Ou numa correntinha anterior, o importante é você marcar, que é em cima desse pontinho alto, pegando as 2 cordinhas, que você vai fazer esse mesmo procedimento quando finalizar essa carreira, tá? Vou iniciar, então, a 4ª carreira, 4 correntes, aqui na parte reta, ponto baixo, próxima alça. 4 correntes, ponto baixo, próxima alça. Gente, por toda a lateral. Chegou na parte oval, eu estou fazendo com 5 correntes, olha, vai firmando aqui. Aqui na parte reta ele tá estruturado, depois de pronto a gente vai fazer esse procedimento, tá? Porque os pontos ele ficam engomados, no meu caso, que são muito justos, tá? Pra peça dar aquela estrutura bacana, ó. Toda vez, né, cada carreira, aliás, eu faço esse procedimento, mas pode deixar tudo pra quando finalizar toda a peça, dá um outro design à peça, você fazendo isso daqui. Não é terminar e pronto, acabou e joga lá a peça para tirar uma foto. Você vai fazer aquele carinho na sua peça e dando aquele toque especial, aquele carinho aqui nas suas alcinhas, olha. Então, para mim, olha, com 4 correntes, tá bacana, tá? Mas caso você veja a necessidade, pode fazer com 3. Olha só a diferença dessa parte de baixo, onde eu não fiz esse procedimento. E olha aqui a parte de cima, como já dá um design totalmente diferente. Ainda mais que meu ponto ele é bem justinho, então aqui fica tudo, né, assim, ó, parece que passou cola. E aqui na parte oval, a cada carreira ele vai se estruturando mais, tá? Sendo com 5 correntes ou com 4, com quantos você vai fazer. E aqui também depois aquele mesmo procedimento, olha, dando aquele carinho, alinhando aqui a sua peça, tá joia? Então, eu vou ver quantas carreirinhas eu vou fazer então, lembrando que estamos iniciando a 4ª, eu vou pedir para você ir marcando, principalmente você que está iniciando na arte do crochê, e daqui a pouco eu volto passando a quantidade certinha para vocês, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando, olha, enrolei toda a minha peça aqui para poder mostrar para vocês, tá? A minha 6ª carreira de alça, para mim, gente, já é o suficiente, a minha peça, ela está bem estruturada. Agora, eu vou entrar com um pontinho baixo para dar mais uma firmeza aqui ainda, né? Uma sustentação aqui para minha peça, para que a gente colocar sobre a mesa, ficar bem retinho e não ficar criando babados, tá bom? Aí, no seu caso, seu ponto é mais soltinho, pode ser que você consiga fazer aí mais carreiras, como eu já citei para vocês. Isso aí depende muito da tensão de cada artesão, a tensão do ponto de cada artesão, tá? E o material que tá usando, a agulha e tudo mais. Aqui sempre aquela finalização que eu expliquei pra vocês, seguir o mesmo padrão, 4 correntes aqui. Quem preferir pode fazer 3 para trazer mais firmeza, estruturar mais a peça. Ai, tá criando babados. Passa para 3 correntes aqui, tá? Na lateral reta. E aqui na parte oval eu mantive 5 correntes sempre. Se eu fizer mais uma carreira aqui, nessa parte oval o meu já vai
querer virar, tá? Criar aquele famoso chapéuzinho. Então, não compensa eu fazer mais uma carreira. Pra mim, aqui já tá ótimo. Eu fiz um total de 6 carreiras, então, a mesma quantidade que eu fiz na peça aqui do suplá também, tá? Que a videoaula já está disponível aí pra vocês, é só você acompanhar a playlist aqui. Então, aqui no suplá, eu fiz um total de 6 carreirinhas, tá? A primeira aqui com 4, depois somente 5 correntes, até finalizar com ponto baixo aqui. Bom, então, seguindo aqui o mesmo padrão, então, do meu suplá, eu vou fazer a minha última alça. Aqui, no caso, se eu fosse continuar, olha, era pra mim fazer 2 correntes e aquele procedimento de ponto alto aqui. Mas como eu já vou finalizar, eu vou finalizar com a alça. 1, 2, 3, 4 e 5. E vem aqui naquele pontinho alto daquele procedimento que eu passei pra vocês, olha. Bem no pezinho também, do ponto alto aqui, olha, nas 2 cordinhas. Eu faço um ponto baixíssimo, busco o fio e passo por dentro. Assim, eu fico aqui na finalização e não no meio da alça para dar seguimento a mais uma carreira. Aqui eu já finalizei, 6 carreiras no total. Bom, o procedimento do acabamento eu vou fazer da seguinte forma. Eu já vou vir aqui na minha primeira alça, olha, aqui foi onde fiz o baixíssimo. Eu já venho direto. Na primeira alça, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma correntinha de intervalo e mais 2 baixos. Na mesma alça. E esse será o padrão. Somente quando chegar aqui nas alças maiores, tá? Da parte oval, eu vou acrescentar 3 pontos baixos, uma corrente, 3 baixos. Na parte reta, eu vou manter sempre dessa forma aqui. Então, eu já passo para a próxima alça, um baixo, o segundo, uma corrente e mais 2 baixos. Assim, a minha peça vai ficar mais firminha. Lembrando, mais uma vez, que você pode estar adaptando um outro bico de acabamento aí, já trouxe todas as dicas para vocês. Vem na minha próxima alça, lembrando que aqui é toda a minha lateral, olha. 2 pontos baixos, uma corrente e mais 2 baixos. Meu ponto, ele é bem justinho, então meus pontos ficam bem apertadinhos aqui, tá joia? Se você vê que vai criar babados, não tá estruturando, troque a agulha, diminui o total de correntinhas. Por que que eu trago todas essas dicas? Porque eu sempre ressalto para vocês, cada artesão tem uma tensão de ponto. Então, se eu tô falando uma quantidade, você vai achar, nossa, não tá batendo para mim, porque a tensão do seu ponto é outra. E assim eu trago todas as dicas, troque a agulha para uma numeração menor, para o seu ponto ficar mais justinho. Se o ponto for mais soltinho, faça mais carreiras, diminua a quantidade de correntinhas e assim você vai testando aí qual a melhor forma para sua peça ficar bem estruturada, tá? Vou fazer esse mesmo procedimento, então, em todas as alças, conforme vocês viram, aqui na parte reta. Chegando na minha parte oval, eu mostro pra vocês, mas é só aumentar a quantidade de pontos. Bom, pessoal, aqui, olha, reparem que eu já estou na minha parte oval, eu já acrescentei a quantidade, tá? Eu estou fazendo 3 baixos, uma corrente, 3 baixos, olha. Minha alça, um baixo, 2, 3, uma corrente e mais 3 baixos. Se for preciso, você pode diminuir, tá, gente? Olha, tudo na mesma alça. Aqui na parte oval. Na parte reta, eu mantive 2 baixos, uma corrente, 2 baixos. Você pode fazer apenas 2 baixos, já passar para a próxima alça, porque seu trabalho, se seu ponto for mais soltinho, ele pode ficando assim aqui do lado, gente, olha. Então, é só você ir testando várias possibilidades e continuar com esse mesmo design aqui. Pode fazer somente 2 baixos ou somente 3 baixos, já passar para a próxima alça, tá? Esse acabamento é bem simplesinho. Então, eu vou seguir aqui, minha parte oval, vou repetir na parte reta ali, né, na lateral, novamente 2 baixos, uma corrente e 2 baixos, e lá na outra parte oval, vou repetir esse procedimento, 3 baixos, uma corrente e 3 baixos. Então, é um acabamento bem simples, e você pode ir regrando aí a tensão do seu ponto, diferenciando a quantidade de pontos, e deixando a sua peça bem estruturada, tá joia? Ficam todas as dicas aí para que você não se estresse, ache que não está dando certo e vai continuar com o mesmo design. Aqui na lateral tende a ficar assim se o seu ponto for mais soltinho. Bom, pessoal, finalizando então a minha última carreira aqui juntinho com vocês. Fiz meu último bloco aqui de 3 pontos baixos, uma corrente, 3 baixos, porque essa alça é minha última alça de 5 correntes. Fiz então meu último bloco, e aqui foi onde iniciamos o primeiro bloco, gente. 2 baixos, uma corrente, 2 baixos. Então, nesse primeiro baixo aqui, olha, da carreira, entro nas 2 cordinhas, aliás, perdão, ponto baixíssimo, olha. E aqui podemos cortar o fio, sempre deixo uma pequena sobrinha, para poder estar fazendo o arremate.
Passo por dentro dessa laçada aqui, gente, olha, e travo, tá? Dando um nó mesmo. E agora, do lado avesso aqui da minha peça, nós vamos fazer o arremate. Bom, com a peça aqui já do lado avesso, vou trazer o fiozinho aqui pra trás. Sempre uso, gente, uma agulha mais fininha, porque o meu ponto, ele é muito justo, tá? Então, com a mesma agulha, olha, que eu teci os pontos, que foi a 3,5 no caso, essa daqui, eu não consigo nem, olha, colocar a agulha aqui pra puxar o cabinho, de tão apertado que são meus pontos. Puxei aqui um pouquinho pra baixo, vou dividir em duas partes, como é o fio 6, 3 cabinhos pra cada lado. Ainda pego mais um fiozinho aqui, olha, passo por dentro, passo um cabinho e vou dar aqui uns 2 nozinhos, tá? E esconder esse excesso. O primeiro nó, eu procuro não apertar muito pra não repuxar o pontinho lá na frente. Então, eu dou bem de levinho, o segundo eu já aperto um pouquinho mais. Temos todo esse excesso de fio aqui, passo por dentro e corto rente. Quem preferir pode dar um pinguinho da cola pano. Bom, pessoal, já fiz aqui meus arremates, olha, eu espero, gente, que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa videoaula. Eu vou trazendo aqui a peça para vocês verem toda a dimensão dela, vou estar deixando foto aí também. Espero que vocês tenham gostado da aula, todas as dicas que eu trouxe para que você não tenha dificuldade aí em executar essa peça, tá? Esse belíssimo trilho de mesa, simples, básico, porém tem aí a sua elegância. E aquele modelinho que a gente ama, né? Que gasta pouco material e fica bem bacana. Dá para você fazer aí uma belíssima composição aí na sua mesa, chamar as visitas e vender muito também por se tratar de uma peça bem econômica. Assim eu finalizo mais uma aula aqui com vocês, espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir para você deixar aquele like que me ajuda muito, gente, aqui na divulgação do meu canal. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading